Olá, catequistas! É com alegria que eu venho concluir com vocês o estudo do documento 26 da CNBB, Catequese Renovada. Desde o mês de agosto, que nós tivemos doutores, teólogos, especialistas em catequese, enfim, vários apaixonados pela catequese estiveram refletindo conosco parte a parte deste documento que nos é tão caro, que é o documento de catequese renovada. E hoje, então, nós vamos ver a quarta e última parte, do documento, que trata, então, do itinerário catequético na comunidade, ou seja, uma comunidade catequizadora. Vamos lá? Antes de entrarmos no itinerário propriamente dito, da catequese na comunidade, é importante a gente lembrar alguns aspectos importantes, da catequese renovada. O primeiro ponto é a catequese, lembrar, da catequese é um processo dinâmico e abrangente da educação da fé, um itinerário e não apenas uma instrução. A gente já sabe disso, mas é importante, a gente lembrar sempre disso, que a catequese ela não é apenas uma instrução, ela é um processo dinâmico, ela tem um processo dinâmico e abrangente de toda a educação da fé. Nós encontramos esta concepção de catequese lá desde a igreja primitiva, no catecumenato, onde o ensino da doutrina dos apóstolos está unido a uma vivência comunitária, à liturgia, a uma prolongada iniciação à vida cristã nas suas diferentes etapas. Então, a gente percebe isso claramente lá desde e presente lá na igreja primitiva, no catecumenato. É importante também a gente lembrar que para ter uma boa catequese não basta planejar um bom conjunto de temas. É preciso promover a integração da comunidade cristã com a mensagem evangélica. Isso aí é fundamental. A caminhada da catequese, da educação da fé, ela deve durar a vida toda. Ela não pode limitar-se a alguns lugares, algumas ocasiões, E a gente até lembra aí, que a gente gosta muito de falar que a catequese, ela é a vida toda, quer dizer, ela é desde o ventre até o túmulo, A catequese, ela é para todas as idades, então ela perpassa toda a nossa vida, E não só em alguns momentos, em algumas ocasiões, Então, o documento apresenta então essa descrição lógica, idealizada, mas que nem sempre a gente verifica isso na nossa realidade, esses pontos todos. Mas nem por isso, então, nós vamos dizer assim, nossa, a catequese renovada não existe na nossa comunidade, não pegou. Não, A gente, às vezes, um aspecto é mais presente, outros não, Então, por isso é importante a gente estar sempre revisitando os documentos, para a gente estar atento de como que anda a nossa prática catequética. Nós vamos, então, agora entrar, ver aí o exemplo do itinerário catequético de uma comunidade. O documento, ele apresenta para a gente, de forma didática, 4 passos. Mas não quer dizer que esses passos a gente vai ver isso assim direitinho, linearmente nas nossas comunidades. Não. O documento traz para a gente, assim, de uma forma bem clara, mas isso para a gente poder compreender. Mas lá nas nossas comunidades, a gente vai identificando um outro passo. Então, quais são esses passos? Primeiro, a união entre os membros, a abordagem da realidade, a vida eclesial e a explicitação da fé. E estes elementos, eles crescem e caminham, quando a comunidade caminha. Então, nós não podemos determinar quanto tempo vai levar para dar um passo à frente. Cada comunidade tem a sua história e que deve ser respeitada.
Assim como a gente fala que o catequizando precisa ser respeitado na sua história, na sua individualidade, assim também o itinerário de cada comunidade, né? Cada comunidade, então, precisa ser respeitada. A gente vê aí nas nossas paróquias como cada comunidade tem a sua história, não é? Como cada comunidade tem o seu perfil, e isso às vezes dentro de uma mesma paróquia, e isso precisa ser respeitado, né? Então, cada comunidade vai ter aí uma caminhada, né, no seu itinerário catequético, e que nós vamos respeitar, então, cada um. Os grupos, então, começam a se reunir, né, lá na comunidade. E em que momentos? Aparecem várias ocasiões, né, para que as pessoas começam, então, a se conhecerem melhor, a se encontrarem. E uma ocasião muito especial que acontece é a novena de Natal, né? Nós estamos aí no mês de dezembro e é um mês que aí já começa, né, a preparação aí para o Natal, e a gente vê quantos grupos de novena aparecem, surgem, né, nas nossas comunidades. Que momento importante é das pessoas estarem se reunindo, né? Uma outra ocasião é os ciclos bíblicos, né? Já houve época em que os ciclos bíblicos eram bem mais atuantes, bem mais fortes, né? Mas é um momento muito importante esse aí dos ciclos bíblicos. Preparação do batismo, em várias outras ocasiões, né? E na medida que os grupos então vão se encontrando, vão se reunindo, o que vai aparecendo no meio dessas pessoas? Vai nascendo o quê? A amizade, né? Então, o grupo vai se consolidando, né? Os grupos, né, vão se consolidando aí e vão por quê? Vão surgindo a amizade aí entre os seus membros. E na medida, né, que esses grupos vão tendo amizade, o que acontece? Elas se reconhecem como membros de um grupo, não é? E aí começam a se visitar, começam a encontrarem na rua e cumprimenta, né? Ah, fulano estava lá presente na novena, ah, eu não conhecia ali aquele vizinho tal, mas ele foi no ciclo bíblico, né? E a gente passou a conhecer lá. Então começam a se cumprimentar, né? Começam a visitar e colocam em comum e discutem entre si, né, os problemas o quê? Pessoais e familiares. Então começa aí então toda essa movimentação, né, entre os membros destes grupos aí nas comunidades. Neste momento, a gente pode ver então a vida eclesial com pouca manifestação, né? Ainda dois aspectos que a gente pode destacar aí neste momento na vida eclesial seria a oração em comum, né, que esses grupos, né, os membros aí dos grupos fazem, né, e a leitura da palavra de Deus, ainda de uma forma mais simples, né, mas já presente então a oração em comum e a leitura da palavra de Deus. E neste primeiro passo, a explicitação da fé, ela é mais geral, né, e pouco aprofundada em Deus Pai e em Jesus, né? É a devoção a Nossa Senhora e aos santos, as manifestações religiosas populares, né? E a Bíblia, ela é vista como uma palavra de Deus, uma carta que ele escreveu aos homens. Então a gente pode perceber, né, esses quatro aspectos aí neste primeiro passo. E aí então, se a Bíblia é uma carta que Deus escreveu para os homens, ela precisa ser colocada em prática, né? E aí acontece um movimento muito bacana, porque muitas vezes aquelas pessoas que não conseguiram ligar aí o catecismo com a vida, eles passam a fazer essa ligação, conseguem fazer essa ligação da Bíblia com a vida, né? E é muito bonito esse passo. E se o que está escrito então vem de Deus, a gente deve colocar em prática. Então, neste momento, a figura de Jesus passa a ter um peso,
né? E a fé se torna mais explícita. E aí Jesus Cristo, então, passa a ser visto como o quê? Como um modelo de vida, né? Como um mestre da verdade. Então é o momento de aprofundar o conhecimento aí em Jesus para ir colocando em prática, né? Para ser um modelo de vida. E na medida que Jesus vai sendo conhecido, logicamente o que vai surgindo entre o grupo? União. Né? O grupo vai se tornando mais unido. Né? E aí aparece o que? Começa a aparecer o que? A colaboração entre o grupo, a solidariedade, os pequenos serviços, né? O grupo passa a se visitar, tem um vizinho que está doente, tem alguém ali do lado que está precisando de uma ajuda, não é? Material. Então, passa a haver já um movimento, né, de união entre os membros daqueles grupos, né, que estão sendo formados ali na comunidade. Então, há também aí neste passo um progresso eclesial, né? A oração pelos outros, porque na medida que vai visitando, que vai conhecendo, vou rezar por fulano, por ciclano, né? Então passa a ter aí já a oração pelos outros, é, a legitimação de casamentos, por exemplo, aqueles casais que moram juntos, né? Aí passa a ter o desejo de receber os sacramentos, aqueles adultos que ainda não fizeram a sua primeira Eucaristia, né? Vem aí o desejo aí de fazer a primeira Eucaristia, a assistência sacramental aos doentes, aos enfermos, começam aí a aparecer os terços em família, as celebrações, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finado, as novenas, a missa, o culto, são vividos com mais entusiasmo, né? Porque as pessoas vão conseguindo fazer já aí essa relação, né, da vida com aquilo que estão rezando e vice-versa, né? Então, passa tudo a ser feito com mais significado, com mais sentido e com mais entusiasmo. Os problemas pessoais, eles passam a ser vistos numa dimensão maior, né, neste momento. E aí começa a refletir aí custo de vida, atendimento médico, transporte, né? Porque se a convivência vai melhorando, né, vai sendo discutida, então os problemas do dia a dia passam a ser assuntos, né, destes grupos. E na medida que vai discutindo aí esses problemas, né, esse elemento que é a realidade social leva a um terceiro passo, que é ver os problemas numa direção cada vez mais ampla, né? O grupo que aos poucos vai se tornando então aí uma verdadeira comunidade, procura conhecer as raízes sociais do mal que está atingindo, né? Então, o porquê da situação de opressão, de injustiça, entra aí o elemento da formação social e da consciência cristã, né? Porque começa a discutir por que o vizinho tal está desempregado, por que o outro não consegue uma consulta médica, né? E aí entra no campo aí da política, da economia, não tem como não discutir isso, né? E na medida que vai discutindo então estes assuntos, o próprio grupo vai percebendo que é preciso então conhecer a doutrina social da igreja. O que a igreja orienta com relação a esses problemas sociais que a comunidade está vivendo? A união da comunidade começa então a manifestar com gestos públicos, né, de solidariedade social, comunitária. E aí vão aparecer já aí os gestos concretos, né, são os abaixo-assinados, a defesa dos direitos humanos, especialmente para os pobres, aparecem as coragens, né, para as denúncias, as pequenas organizações, né, populares, os mutirões. Então, todos estes atos, né,
concretos que precisam ir acontecendo aí na comunidade, os grupos vão assumindo. E não é só os gestos, né, concretos, ali, as ações que vão caminhando. Aí a fé também caminha. E as pessoas que participam desses grupos, então, elas começam a procurar por cursinhos bíblicos. Para quê? Querem conhecer, né, o plano de Deus sobre o mundo e a sociedade. Querem saber mais de Jesus, da pessoa de Jesus. E aí, na medida que vão aprofundando, que vão estudando, Jesus Cristo, então, passa a ser visto como um profeta, como um amigo dos homens e, especialmente, um amigo dos pobres. Então, as pessoas começam a se identificar, né, ainda mais com a comunidade, com a igreja. A vida eclesial também adquire um novo aspecto, né, neste ponto, neste passo. Os grupos tornam-se então mais ativos na vida da vida paroquial, assumem lideranças na comunidade maior, as celebrações tornam-se ligadas à vida, né, e aos acontecimentos, e aí a própria comunidade vai exigindo o quê? Mais formação. Querem mais, precisam conhecer mais, né? Vão vendo outros aspectos que precisam ser estudados, né? E não só em termos de conhecimento, né, aí, mas também começam a acontecer os retiros, né? A fé também vai sendo aprofundada, né? Isso é muito bonito quando a comunidade chega nesse ponto, né? E acontece então que a contemplação dos mistérios de Cristo no decorrer do ano litúrgico. Então, nesse momento aí, a comunidade já está dando um passo, né, à frente aí no seu itinerário catequético. E na medida que a comunidade vai então aí amadurecendo, é momento de dar um passo a mais. E aí é o mais difícil e preocupante. É o momento que assumem, né, pessoas da comunidade, assumem tarefas sindicais, políticas, empresariais, né? Vai diluindo-se no meio dos homens, assim como o sal, né, se dilui na água. Não deixam de pertencer à comunidade, de participar da sua vida, mas o fato de não mais ver o sal gera inquietação em alguns cristãos mais preocupados com a vida interna da igreja, né? Não percebem que os cristãos, como cidadãos do mundo, têm uma missão irrenunciável nas diversas instituições do mundo social e político, né? Para que aí se realize o reino de Deus. Então a gente precisa entender, né, que enquanto nós, quanto cristãos, precisamos dar testemunho, né, dessa vida de cristãos em todos os ambientes que a gente participa, que a gente frequenta, né? Então, é lá na política, é lá no sindicato, é lá na escola, né, no local de trabalho. Nós estamos saindo aí de um período político, né, recente, e a gente percebe quanto é necessário ter cristãos, né, na política, e muitas pessoas não conseguem entender isso, né? Acham que o cristão ele tem que agir só ali na vida interna da igreja. E a gente sabe que não pode ser assim, né? E aí, então esse é um passo muito importante, mas é um passo também assim preocupante, né? Aí na vida da comunidade. A comunidade eclesial, então, ela deve, em nome do Evangelho, iluminar, né, pela fé os projetos históricos, políticos, econômicos, culturais do mundo, promovendo o quê? A dignidade do homem, né? Mas a comunidade, enquanto igreja, ela não se liga diretamente a um projeto histórico, não é? Especialmente na política, né? E aí vem as orientações, neste momento, para as comunidades eclesiais, né, de base na vida da igreja, né, que é o documento 25, né, da CNBB, que traz várias orientações nesse sentido. Nós não temos tempo aqui de entrar, né, nos detalhes dessas orientações, mas é importante que, enquanto catequista, a gente conheça, né, esses documentos da igreja, o que a igreja orienta,
né, aí nas comunidades, para essa participação aí na vida social, na vida política, né, na economia, né, em tantos outros aspectos aí da nossa igreja. Então é muito importante a gente ter conhecimento, né, desses vários, né, documentos, e um deles aí que, né, nos orienta aí com relação às comunidades eclesiais de base na igreja, né, aí no Brasil. Neste momento, a comunidade ela participa, né, do processo de libertação do povo. Né? Olha para você ver o movimento que está acontecendo, né, na comunidade. E os cristãos da comunidade, então, eles entram em contato com pessoas de outros credos, de outras ideologias, né? A leitura da realidade ela se torna política e global. Então eles saem ali, né, só daquele contexto pequenininho, só com aquelas pessoas ali interno ali da igreja, da comunidade, mas passa também a ter participação, a ter contato, né, nessas outras instituições, nesses outros locais. E aí, nem todo mundo é católico, não é? Lá no sindicato, lá na política, lá na escola, né? E se aí sim é momento do cristão dar o seu testemunho, não é? E é momento aí então dele mostrar a sua fé. E neste momento é importante que tenha presença aí, né, dos nossos padres, dos nossos bispos, orientando as pessoas para quê? Para que ela tenha consciência, né, firmeza aí da sua fé, da fé que ela professa, não é? Porque senão qualquer questionamento que tem, qualquer envolvimento que tem com pessoas de outro credo, aí quer mudar de religião porque não tem uma fé firme, nem uma fé madura. Então a gente entende, né, que neste momento, neste passo que a comunidade chega aí, é o cristão, né, o membro aí da comunidade, ele já está com uma fé madura, não é? Então ele consegue estar vivendo e convivendo com pessoas de outros credos, de outras ideologias, sem perder aí a sua identidade enquanto cristão católico. Então isso aí é um momento muito sério, muito importante, né, aí na vida da comunidade. Este é um momento realmente catequético, um momento de uma adesão de fé explícita e madura. Momento em que a comunidade e os cristãos são interpelados a manter e aprofundar a sua própria identidade cristã. O que nos faz cristãos? O que temos de original para oferecer à humanidade que procura libertar-se? Né? São perguntas sérias, né, que nós precisamos fazer. Né? E eu abro um parêntese aqui para refletir aí um ponto que tem, né, nos chegado até a gente nesse momento, é que as nossas paróquias têm estudado aí o documento 26, não é? Em especial aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Alguns coordenadores têm, né, nos procurado, dizendo de que os questionamentos que vários catequistas têm feito, né, dizendo que o documento de catequese renovada é comunista, trabalha só a teologia da libertação, que a teologia da libertação foi condenada pela igreja, que isso não é assunto de catequese. E aí eu gostaria de lembrar aqui, inclusive, a fala, né, do Padre Lima, que é um grande catequeta, né, que a gente precisa compreender o que é a libertação de que está falando o documento, não é? Lembrar, gente, qual foi o contexto que este documento foi escrito, qual era o contexto histórico, não é? O documento ele começou a ser escrito, a ser preparado em 80, ele foi editado em 83, não é? Então ele respirava aí o espírito, né, da teologia da libertação. E o que a gente precisa refletir com isso, né? Tem pessoas, como lembrava o Padre Lima, que tudo que trata do social, tudo que cheira o social é comunismo para as pessoas, é teologia da libertação, e a teologia da libertação foi proibida.
Então a gente precisa amadurecer a nossa fé, pensar, olha, o que o documento está nos dizendo? O que é isso, uma catequese libertadora? Uma das características, né, da catequese renovada é uma catequese libertadora, uma catequese com ações transformadoras. Não é? E aí eu pergunto para você, catequista, não é? Você tem coragem de preparar o seu encontro de catequese lá com aquelas coisas bonitas, com aquele material todo bonito, não é? Refletir lá com o seu catequizando que Deus é um Deus misericordioso, amoroso, sem refletir com ele a vida que ele está vivendo? Você tem coragem de trabalhar lá no seu encontro que Jesus veio, por exemplo, para que todos tenham vida e uma vida plena, né? Uma vida completa, sem perguntar para o seu catequizando se ele tem alimento dentro de casa, se ele está empregado, se ele está tendo como cuidar dos filhos, se ele está tendo condições de comprar remédio, de ir ao médico, né? Tudo isso são questões que a gente precisa refletir. Olha aí, o princípio de interação fé e vida, né? Então nós precisamos amadurecer mais a nossa fé. E lembrar que quando a gente faz esses questionamentos, quando a gente propõe esse tipo de reflexão, a gente só está querendo o quê? Seguir o Evangelho, seguir aquilo que o Mestre mandou. Né? Então, eu sugiro que a gente aprofunde, né, um pouco mais nessas questões aí com os nossos catequistas, aí nas nossas comunidades. Eu vim para que todos tenham vida. E quando a gente chega nesse passo, né, aí então, que a catequese está organizada, o povo de Deus consegue então ver o sacramento como presença de Jesus na comunidade, percebe a ação do Espírito Santo na construção do reino, descobre a vocação a serviço do reino, né, aí de vocação de religiosos, os ministérios, né, na comunidade, entra no processo de conversão de uma nova maneira de ser, de ver e de posicionar diante da realidade. Aplica-se a contemplação de Maria, dos santos, procurando, né, encontrar aí a mística dos pobres. Progredindo nessa caminhada, o cristão descobre alguns aspectos essenciais, né, da sua identidade. Por exemplo, a consciência do pecado, né? Afasta-te de mim, que sou pecador. A consciência da missão que Deus dá, né? Vem, eu te farei pescador de homens. A certeza de que Cristo vive no cristão, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A descoberta de Cristo, meu irmão, pela prática da caridade, né? O que fizeres a um desses meus pequenos, é a mim que fizeste. Então, todos esses aspectos, né, o cristão vai vendo claramente aí nessa sua caminhada, no progresso aí da sua caminhada. A fé da comunidade nesse passo, ela vai, né, sendo amadurecida, né, e ela leva então a uma adesão total a Cristo, que, consequentemente, vai levar a uma vida eclesial com dimensões mais profundas, né? E aí, então, as celebrações passam então a ser vistas como realmente uma aliança com o Deus Salvador, que nos fez salvadores com Ele. Mas para chegar a este ponto, não se pode marcar tempo. Em todos os passos, o Senhor caminha com a comunidade e a precede. O último passo será a consumação, o fim dos tempos. A vida eclesial será o paraíso e não mais será preciso explicar a fé. Sabemos que quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. A gente pode, certificar isso lá no 1 João 3, versículo 2.
Então, a catequese faz ao longo de toda essa caminhada da comunidade, né? Nela se aprofunda a experiência do Deus vivo, que caminha com seu povo e o conduz à salvação. Então, a gente não pode, aqui, como a gente disse, né, lá no começo, pensar, nossa, será que qual comunidade que consegue dar todos esses passos nessa sequência certinha, dessa forma? Não é assim, né? Essa forma foi uma forma didática, né? Que para a gente refletindo, uma forma que o documento nos apresentou. Mas nem sempre, né? A caminhada da comunidade, a catequese vai acontecendo dessa forma certinha, aí como nos foi apresentado, né? Então a catequese ela se faz ao longo de toda a história da comunidade, né? O importante é aprofundar, né? Sentir esse Deus vivo, né? Que caminha e que conduz o povo aí à salvação. Eu sou feliz é na comunidade. Na comunidade eu sou feliz. Eu sou feliz é na comunidade. Na comunidade eu sou feliz. Então, essa quarta parte, né, do documento, ela trouxe até aqui, então, esses 4 passos, né, do itinerário de uma comunidade catequizadora, né, de o ideal aí de uma comunidade catequizadora. Mas então a gente pode perguntar, né, aí finalizando já aí o nosso estudo, o que fazer quando ainda não existe comunidade? Então o documento traz aí alguns pontos para nos ajudar, né? A gente vai estar sempre encontrando o quê? Pessoas batizadas com uma fé não esclarecida. Então será necessária uma pregação explícita, mas também passando pela arte, pelos contatos e interesses no campo das ciências, das inquietações filosóficas e até o recurso legítimo do coração do homem. Então é um passo, né, um ponto aí para a gente atingir. Uma outra forma, provocar ocasiões em que o povo já reúne, né, em vista de algum objetivo comum. Por exemplo, reforma da igreja, a luta por água, esgoto, luz, né? Essas lutas que a gente viu aí, que acontece aí na comunidade, né? Tudo isso serve para começar uma caminhada de comunidade e aos poucos integrando aí a mensagem cristã, né? O grupo está lá reunido já, então a gente vai enxertando aí a mensagem do evangelho, né, nesses grupos. Uma outra forma é o povo, através do povo, que se reúne para a missa dominical, né? Então ali pode estar surgindo uma verdadeira comunidade, né? Grupos que se preparam para receber determinado sacramento, né? Grupos especializados em movimentos leigos. Então estes são né, algumas ocasiões, algumas oportunidades que a gente tem, né, para começar a catequizar, né, mesmo onde não existe ainda uma comunidade. E o importante é que se aproveite todas as ocasiões para iniciar então aí uma caminhada catequética em comunidade. Porque, de fato, a comunidade é condição indispensável para uma catequese permanente. Querido catequista, nós concluímos aqui então o estudo, né, do documento 26, documento de catequese renovada, mas não podemos parar por aqui, né? A gente lembra, e vocês têm conhecimento disso, né? E é bom a gente continuar aprofundando o nosso estudo, a nossa reflexão com o Diretório Nacional de Catequese, né, que foi lançado aí em 2006, 2007, né? Ele não veio substituir o documento 26, mas aprofundar, né, questões, né, novas aí com o passar do tempo que precisavam ser aprofundadas, né? E a gente percebe que
quanta coisa, né, lá do documento 26, que a gente precisa ainda colocar em prática nas nossas comunidades, né, nas catequeses das nossas comunidades. E aí a gente vai aprofundando agora aí com o documento, com o Diretório Nacional de Catequese, que orienta aí, né, toda a catequese no Brasil. E recentemente, né, agora no mês de julho, foi lançado aí um novo Diretório Geral para a Catequese, né, que foi elaborado pelo Pontifício Conselho, né, para a promoção da nova evangelização. Então, a gente, enquanto catequistas, nós precisamos estar o tempo todo, né, nos orientando, nos formando, nos atualizando. Então, a gente pede a Deus que abençoe, né, continue abençoando o trabalho de cada um, de cada uma de você, catequista, aí nas nossas comunidades, né? E pedimos, né, de modo muito especial, a proteção, a bênção, né, de Nossa Senhora sob o título de Aparecida, né? Aquela que é a grande catequista que sustenta a fé e a esperança do povo brasileiro. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus nos abençoe. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora